Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso Papo de Job de hoje. Deixa eu diminuir nossa música aqui. Deusas e deusas, um prazer estar aqui com você. 2022 começou e vai começar com tudo esse ano, né? Vamos começar nosso Papo de Job. Hoje a gente vai falar sobre entrevistas, alguns possíveis erros que eu vejo pessoas cometendo dentro de processos seletivos, né? Especificamente entrevista. E você fica atenta, Deusa, ver se você não está cometendo alguma coisa dessa, ver se você não precisa corrigir alguma coisa aí dentro desse seu processo de entrevista de emprego, né? Mas antes, deixa eu beber um pouquinho aqui, que hoje a live vai ser fogo. Mas antes, já compartilha com alguém que você acha que faz sentido essa live, né? Que pode aprender aqui dentro dessa live sobre entrevista, que tá nessa dinâmica de procurar emprego ou de trocar de emprego e que isso vai poder ajudá-la aí a não cometer alguns erros dentro de entrevistas. Vamos lá para a nossa live. Primeiramente, pessoal, eu queria desmistificar algumas coisas sobre entrevistas, né? A primeira coisa que eu queria desmistificar sobre a entrevista é que ela não se trata de contratar você. Não se trata só de quem está sendo entrevistado, né? É preciso entender que, do outro lado, existe um recrutador e existe uma empresa que precisa daquele colaborador, né? Que quer contratar aquele colaborador, né? Não é uma questão de caridade ou uma questão de ajudar alguém, né? É uma questão realmente, é uma relação comercial que está prestes a acontecer ali, né? Então, esse mindset ele é muito positivo para que você entre dentro da entrevista e não ache que, ai meu Deus, ainda bem que eles estão me contratando, vou ser o melhor, vou ser o bonzinho aqui para que eles tenham dó de mim, não sei o quê, né? E aí já entrar com o pé esquerdo na entrevista. Então, o primeiro ponto, a entrevista é apenas um processo onde existe uma empresa que tem um colaborador que precisa preencher uma vaga, né, e uma pessoa que está disponível a entrar naquela vaga que precisa ser preenchida, né? É uma relação mútua, não é uma relação só de a empresa julgando você, né? Também existe você querendo entrar naquela empresa, né? Então não se diminua dentro de um processo seletivo, esse é o primeiro ponto, tá? Então vamos lá, alguns erros, né? O primeiro erro que eu queria apontar aqui é a questão do dress code, né? O que é o dress code, Suzane? Por que você está falando disso? Dress code nada mais é do que a roupa, né? Vamos falar em português aí mais abrasileirado. A roupa que você vai para a entrevista. Nossa, Suzane, mas como assim? A roupa importa num processo seletivo, numa entrevista? Muito. Não só a roupa, como a aparência como um todo. Toda a tua aparência vai passar mensagens antes mesmo de você abrir a boca, né? Vai passar mensagens se você é uma pessoa cuidadosa, se você é uma pessoa mais esportista, se você é uma pessoa mais reservada. Tudo isso é até involuntário, né? A gente no dia a dia percebe isso. Quem dirá dentro de uma entrevista onde os olhares dos recrutadores estão para te avaliar. Então a roupa, toda a tua performance ali visual, ela importa dentro de um processo seletivo. Então cabelinho lavado, né? Se você tem esse hábito de tirar a sobrancelha tirada, esteja zelosa, esteja aparente no processo seletivo. Passe uma boa impressão, passe uma boa mensagem para o recrutador. E aí tem muita deusa que quando eu falo isso, né, pode pensar assim, nossa, pleno século XXI, a gente está falando em dress code, o que importa é a gente ser a gente mesma, né? A gente não tem que estar se importando com esse tipo de coisa. Enquanto você viver num mundo onde as pessoas são visuais, a imagem sempre vai importar, né? Foram anos de evolução que dizem que a gente tem o sentido da visualização, que diz que a gente precisa julgar o outro, né, e analisar o outro, né? Então, não tem jeito. É uma coisa natural do ser humano fazer análises, né? Você faz, eu faço, por mais que a gente em alguns momentos não ache isso interessante, a gente faz análise o tempo todo das pessoas. Então, imagem sempre vai importar, né? Independente do ano, né? Independente da narrativa. E quando eu falo do dress code, pessoal, apropriado, eu não estou falando para você usar uma roupa que não faz sentido para você.
né? Fingir ser alguém que você não é. Muito pelo contrário, fingir ser alguém que você não é um erro dentro de um processo seletivo, né? Que te leva, por exemplo, muitas vezes a mentiras. E mentiras, ó, tem cheiro, né? Recrutador é treinado para pegar mentira. A gente, ser humano, é treinado para pegar mentira, né? A gente sabe quando as pessoas estão mentindo no geral. E então, assim, vá com a roupa que faz sentido com a tua personalidade, que faz sentido com você, mas pense que aquilo ali é um processo de avaliação, né? Então, Suzane, como eu gosto de ser super despojada dentro de casa, eu gosto de andar com os vestidos longos, eu gosto de andar com decote. Eu, Suzane, particularmente amo decote, adoro. Só que eu vou com decote para um processo seletivo? Posso até ir, você pode fazer o que você quiser, né? Mas tem consequências, né? E eu não vejo que as consequências de você ir com um dress code ruim, por exemplo, um super decote, é uma boa consequência. Vai abrir para análises que talvez você não queira lidar com aquilo naquele momento, né? Então, eu acho que talvez melhor deixar o decote para um momento que você vai sair, né? Fazer outra coisa, não numa entrevista de emprego. Então quer dizer que eu tenho que ir engomadinho? Roupa até aqui, blusinha até aqui, tenho que esconder minhas tatuagens, também não falei isso, né? Tente achar um meio termo entre você estar adequado para uma entrevista e você estar dentro do seu estilo que você mais gosta de ser. Até porque originalidade também convence. Originalidade prende a atenção, né? E é por isso, por exemplo, que eu não faço questão de esconder minhas tatuagens, né? Quando eu penso numa empresa, né, eu penso numa empresa que me aceite como eu sou, né? Então, esconder a tatuagem pra mim talvez não faça sentido dentro de uma entrevista, né? Mas é uma escolha minha, pode ter uma consequência, que é ser julgada, né? Às vezes eu vou tropar lá com um recrutador que é bastante conservador, né? Então ele pode ali me julgar e me tirar do processo porque eu tenho tatuagem. Mas se eu tenho uma pessoa dessa dentro do processo seletivo, pra mim, essa empresa já passa talvez a não fazer tanto sentido pra mim, né? Lembra que é uma via de mão dupla. A empresa te escolhe, mas você também escolhe a empresa, tá? Então, é uma coisa que não tem como eu bater na tecla e falar, vá com a roupa tal, 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 né? O que eu consigo falar é que você precisa encontrar um meio termo entre o teu estilo e uma coisa apropriada, uma coisa que não chame atenção somente para você, mas que as pessoas consigam prestar atenção no que você tá falando ali também, né? Beleza, dress code, muito apropriado. Uma vez, deixa eu contar pra vocês, uma vez eu tava fazendo uma entrevista, né? Inclusive foi a última entrevista que eu fiz pra empresas, né? Pra passar, e passei nessa entrevista. E tava todo mundo normal, assim, normal, vamos dizer, com camisa, com blusinha, né? Manguinha e tudo. E do nada chega um rapaz, um senhor já, né? Assim, um homem de uns 40 anos, de terno, gravata, calça passada e acho que é aquele sapato, sabe? Sapato social. E a vaga era para um técnico de operações. A vaga era para campo. Então, mesmo que ele tivesse num dress code que talvez ali em outro momento poderia parecer bem legal, para aquela vaga, aquele dress code falava muito sobre aquela pessoa. E às vezes nem falava. Só que por ele ter ido, né, sei lá por quê, ter escolhido aquela roupa, ele passou uma mensagem, né? Será que essa pessoa ela realmente entendeu para que vaga é? Será que é o estilo de roupa dele? Será que eu me sinto confortável trabalhando com uma pessoa que viria pro trabalho todo dia dessa forma? Isso tudo passa na cabeça do recrutador. Lembra que recrutador, apesar de todo o treinamento, ele é um ser humano. E ele julga como qualquer outra pessoa, né? Por que eu falo isso? Porque na cabeça de quem estava lá passou. O que a gente achava? A gente achava que ele era uma pessoa do jurídico, que tinha chegado lá para conversar com alguém que já trabalhava na empresa. E aí depois ele senta do nosso lado e era um candidato. E eu tenho absoluta certeza que aquilo contou de forma não muito positiva para o processo seletivo dele. Mesmo que ele tenha sido excelente dentro do processo seletivo, uma mensagem ele passou. E aí toda vez que você passa um ruído dentro de uma entrevista, você tem que correr atrás de compensar aquele ruído,
né? A soma ali dos ruídos que você deixou, né? O balanço entre os ruídos que você deixou numa entrevista e as coisas positivas que você deixou tem que somar positivo acima do demais candidato para que você seja aprovado. Se a gente pensasse na matemática, o processo seletivo é basicamente isso, né? Então ele deixou um ruído com o vestimento dele. A mesma coisa é para você, fique atenta ao dress code, vai com roupa básica, que do jeito que eu falei, dentro do estilo de você, mas que não fale tanto sobre você, sabe? Não chame atenção que não deveria estar, né, que era na roupa, e sim estar atenção no que você tem ali a falar, tá? Cabelo lavado, bem asseado, todo mundo bem bonitinho, pra passar uma boa mensagem. Parece bobo, gente, mas muita gente erra nisso. Beleza, segundo ponto. Achar que a entrevista é obra de caridade. Gente, isso é uma mentalidade que parece boba também, mas acontece demais. Tem gente que acha desde o currículo que quanto mais ele pedir, mais ele vai ter. Quem pede não tem. A escassez, olha só, a escassez é um gatilho. A escassez é que faz com que uma pessoa seja interessante. Quem é muito disponível não é interessante. É muito disponível. Qualquer horário, qualquer momento eu tô com aquela pessoa. Se você parar pra pensar, aí Deus, vou puxar pra relacionamento de novo, porque não tem jeito, sempre puxo. Você parar pra pensar, aquela pessoa que tá ali no seu pé, né? Imagina a sua época de solteira ou agora. Tá ali uma pessoa que tá sempre querendo você. Sempre, tá lá no seu pé, não sei o quê. Faz tudo por você. Por mais que o seu coração racional fale assim, pô, que pessoa legal, né? Ela quer estar comigo. Por que não dar uma chance pra essa pessoa? O teu inconsciente fica assim. Ai, meu Deus do céu, de novo. Gente, quem não é escasso não é interessante. É claro que você não vai ser arrogante. Escassez e arrogância é diferente. Mas seja escasso dentro da entrevista, né? Traga um pouco de escassez. Não vá suplicar a vaga, contar sobre o quanto tá difícil a sua vida, né? O quanto que você precisa daquele emprego. Cara, todo mundo precisa. Quem é? Você é herdeira? Eu sou herdeira. Todo mundo precisa de emprego praticamente. Herdeiros são poucos. Então assim, é chover no molhado, já começa por aí. E ainda te coloca numa posição um pouco mais desinteressante do que aquela pessoa que manteve a postura. Né? Então, uma entrevista não é local para você falar sobre os teus problemas e o quanto você precisa de um emprego. E o quanto você ficaria super, hiper, mega grato. Tem gente que exacerba na gratidão, sabe? Falando, ai meu Deus, pra mim o mundo, a vida começa a partir do momento que eu trabalho nessa empresa. Aí o recrutador, tipo, meu Deus, que responsabilidade, né? Essa pessoa já tá entrando com uma expectativa muito alta aqui, né? Como é que a gente vai fazer? E se ela se frustra, né? Tudo isso vai gerando, como eu falei pra vocês, ruídos. O que a gente não quer que o recrutador faça é ficar pensando em coisas que ele não vai conseguir validar durante a entrevista, né? Exemplo isso, ele não vai conseguir validar durante a entrevista que você não se decepcionaria. Como seria a sua reação, já que você tá tão exacerbadamente com vontade de estar ali? Como é que o recrutador vai imaginar que numa primeira decepção você vai conseguir lidar com aquilo? Né? Porque ele sabe que a empresa dele não é perfeita. Nenhuma empresa é. Assim como ele também não espera a perfeição de quem ele está recrutando, né? Então, não. Entrevista não é local de qualidade. Currículo, objetivo, vou dar uma spoiler aqui, apesar de não ser o tema. Currículo não é local de ficar pedindo vaga, né, de falar o tanto que você quer estar ali naquela empresa, tá? Não é. Isso já se subentende porque você tá ali dentro da entrevista. Postura. Postura. Pensa na escassez. Gente que é disponível demais, não é escasso e passa a ser desinteressante, tá bom? Terceiro, fingir ser quem não é pra impressionar. Gente, vocês brincam com a habilidade das pessoas em reconhecer falsidade. A gente subestima a capacidade humana de reconhecer falsidade. A gente tem, cheiro, a gente tem feeling pra falsidade.
A gente evoluiu anos para perceber incongruências. Sabe aquela pessoa que você topa e você fala assim, não sei porquê, mas não gosto dela? Não sei porquê, mas ela não me convence? E a pessoa tá falando ali com firmeza e tudo. E você, não. A gente tem feeling pra falsidade, a gente tem feeling pra mentira. A gente tem feeling pra ruído. Então não finja ser quem você não é dentro de uma entrevista. Imagina eu, Suzane, do jeito que vocês já me conhecem aqui, espontâneo, não sei o quê, falo gesticulando, chego numa entrevista e faço bem assim. Então, meu nome é Suzane, eu sou do Maranhão, e sim, eu gostaria muito de estar aqui, porque realmente eu sou uma pessoa bastante calma, bastante tranquila. Cara, não convence, não convence. Tudo que você passar a falar a partir de então vai parecer mentira, por mais que seja verdade. Vai parecer mentira, porque você não está trazendo a sua personalidade para jogo. Você está ignorando a sua personalidade. E a sua personalidade é aquilo que você faz todos os dias, desde o momento que você acorda ao momento que você vai dormir. No dia a dia com os seus amigos, você está sendo você. Então, na entrevista, você não pode achar que não ser você vai te levar para o sucesso. Porque não vai. Porque a sua mente já está acostumada da forma como você lida. A sua gesticulação, a sua fala. Eu falo, levantando a sobrancelha. Imagina se eu ficasse controlando. Eu até perderia mais tempo controlando meus impulsos do que pensando realmente numa melhor resposta. Não faz sentido. Seja você dentro da entrevista, dentro da sua personalidade. Agora, um ponto também que é importante falar sobre essa questão da gente ser a gente mesmo dentro da entrevista, é que ser a gente mesmo não significa de falar qualquer coisa, tá? Né, que a gente vai falar um ponto aqui também que é o próximo ponto, né? Que é um erro, por exemplo, não estudar para entrevista. Então, se você não estuda para entrevista e você vai ser você e achar que falar o que vem na sua cabeça é ser você, não, isso não é ser você, isso é falta de preparo. Quando eu falo ser você, a sua personalidade, sua gesticulação, a forma como você fala, quanto mais natural você parecer dentro de uma entrevista, mais você vai convencer, porque a verdade vende. A verdade vende muito. Pausa, gente, que eu tô meio gripada, então tem que dar uma pausinha pra água. Beleza? Então não finja pra impressionar. Não finja ser aquela pessoa culta pra impressionar. Quem falou que é só o culto que vende, que é só o sabichão que vende? Quem vende é a verdade vende. Você ser você mesmo, você se vende melhor, né? Então, e outra coisa, o ponto de você fingir para impressionar também leva a uma segunda coisa que é mentiras. Muitas vezes. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você finge ser uma pessoa serena, né, calma, tranquila, que não é sua personalidade, mas você finge ser aquela pessoa, porque na sua cabeça, ser você sem ser serena é um erro. Na sua cabeça é um erro. Então você quer tirar aquilo, né, do processo seletivo. Aí você finge aquele papel ali na entrevista. O que vai acontecer? Se algum recrutador, que lembra do filho, perceber que tem algo errado, não parece, não tá convencendo, ele vai perguntar assim pra você. Vamos supor. Desde quando você desenvolveu essa tranquilidade? Eu percebo que você é uma pessoa bastante tranquila. Você pode citar exemplos onde essa sua tranquilidade pode ter te ajudado dentro da entrevista, dentro da sua carreira? E aí? Como é que você vai sair dessa? Você não vai poder virar e falar assim, não, mas eu não sou assim não. Você não vai poder falar isso. E a tendência é que você minta, que você inventa história pra convencer, pra manter o personagem. E aí, minha filha, o recrutador conseguiu aquilo que ele queria, que era testar. Né? Ele conseguiu aquilo que ele queria, que era testar se você estava falando, se você estava sendo você mesmo, se você não estava mentindo. E tudo que você falou desde então vai parecer mentira, tá? Não existe sensação pior, não existe nada pior dentro de uma entrevista do que você mentir. Nada, não existe nada pior. Tem muita coisa que dá pra errar dentro de entrevista, mas mentir, pra mim, é a pior delas. Porque vai ser percebido e toda a sua entrevista vai ser cagada.
porque você não gosta, ninguém gosta. Não é uma situação que a gente gosta. Tenho 3 contra 1, 4 contra 1 te avaliando. Do teu racional, você sabe que a chance de terem pego aquela tua mentira é muito grande. Acabou ali a tua confiança. Na primeira mentira que você soltar dentro de uma entrevista, sua confiança foi por água abaixo. Tá? Porque vai ficar na cara das pessoas, tá? E dependendo do recrutador, ele vai a fundo. Dependendo do recrutador, ele vai a fundo pra até ter certeza que você mentiu. Tá? E é pior. E aí você vai travar, você não vai querer mais nem prestar entrevista para daquela empresa. Assim, as consequências são devastadoras. Não minta dentro de uma entrevista. Por isso que precisa se preparar, tá? Um quarto erro que eu vejo muita gente cometer: não estudar para entrevista. Gente, é sério, chega, me irrita. A pessoa que chega numa entrevista e ela não estuda a empresa, eu não entendo. Quando tá lá dando like no Tinder, quando tá lá conhecendo a pessoa, vira FBI. Se assai, perde a feia. Pesquisa a vida, descobre o tio, descobre o neto, descobre o primo, descobre o cachorro, descobre onde passou o ano novo de 2015. Aí quando chega no processo seletivo, não estuda a empresa. Aí vem uma pergunta do tipo assim, não sabe nem o que a empresa faz, o que ela vende, onde ela tá, qual que é o business dela. Não sabe. Como assim, gente? Os valores. Não sabe os valores da empresa. Como? Como você vai se candidatar para uma empresa que você não conhece? É o seu trabalho. Não é emprego por emprego. Adolescente pensa, vou conseguir um emprego aqui, qualquer... Não, adolescente pensa assim. Adulto entende que o emprego é carreira. É preciso saber onde está entrando. É preciso ter consciência de que aquela empresa faz sentido para eu estar lá. Não dá simplesmente para ficar rodando roleta russa para procurar emprego. Não dá. Então, estudem a empresa. Estudem, façam o dever de casa. Quais são os valores, quais são a missão que ela faz, onde ela tá, quais são os planos dela para os próximos 5 anos. Eu falo aqui sobre grandes empresas. A maior parte de grandes empresas tem capital aberto. Significa que ela tem relatórios, ela tem planos abertos para o mercado. Você consegue saber até quanto essas empresas faturam, lucram, quem são os acionistas. Você consegue descobrir uma infinidade de coisas sobre grandes empresas, sobre empresas de capital aberto. Então estudem, tem material para dedéu. Dentro do site das empresas vai ter a relação com os investidores. Lá dentro vai ter muita coisa. Tem os relatórios de sustentabilidade. Se ela tiver capital aberto, todos vão ter, né? Que também vai ter muita coisa. Dentro do próprio site da empresa, eles costumam mencionar quais são os valores, quais são as missões. Como que você não utiliza uma missão, um valor da empresa ao seu favor durante uma entrevista? Não, eu não entro numa entrevista para sair dela sem mencionar pelo menos um valor. Nem que não me pergunte. Eu vou colocar em algum lugar aquilo. Porque eu quero, para mim é importante que o recrutador entenda que eu sei por que eu tô ali. Eu sei por que eu quero trabalhar naquela empresa. Eu me identifico com aquela empresa. Você namora com qualquer pessoa? Você casa com qualquer pessoa? Você também não trabalha em qualquer empresa. É a mesma lógica. A gente não pensa assim porque a gente se acostuma a ser refém. A gente se acostuma a... Ai, meu Deus, será que eles vão me dar um emprego? Ai, eu quero muito emprego. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É um match que precisa acontecer. Não é só você querer uma empresa que te dá emprego. Quem pensa assim é adolescente, esquece. Se você pensa assim, esquece esse pensamento. Esquece, não é assim que funciona. Preciso ter uma sinergia entre quem está entrando e quem está contratando. E para isso as pessoas precisam se conhecer. A empresa está fazendo a parte dela, que é te entrevistando. E você? Estudou sobre a empresa? Sabe por que está ali? Sabe o que você se identifica mais? Qual é o valor que você se identifica mais? Coloque isso para jogo. Coloque isso para jogo. Menciona isso na entrevista. Por que você quer estar ali, né? Beleza, gente?
Eu me irrito muito com quem não entrevista, não estuda a empresa, gente. Pra mim, assim, é básico. É básico. Beleza, vamos lá, Deus. Se você não sabia, agora você já sabe. Quinto ponto, não ficar atento à postura. Postura corporal. É muito importante. Você não chega na entrevista e faz assim, ó. Senta. Ai, pode perguntar. Não. Você quer ser tratado como uma líder ou não? Você quer ser tratado como um recrutador sério ou não? Mas, Suzane, postura é uma coisa que precisa, né? Às vezes é uma questão psicológica, não sei o quê. Não, olha, se esse for o ponto, existem formas, né, de trabalhar também. Aí você procura um psicólogo, terapeutas, etc. Eu entendo, né? Mas eu também entendo que algumas pessoas é o simples fato de não saber. Porque comigo foi assim. Não sabia que era importante postura. Que não era legal ficar com as mãos para dentro da mesa. Que não era legal ficar escondendo as mãos. Que era interessante você ficar numa postura ereta. Olhar pra pessoa. Olha, tem gente que não olha pra pessoa que tá entrevistando. Olha, não precisa ficar assim, ó. Lembra, fingir ser quem não é? Não precisa. Não precisa. Mas olha, demonstra interesse, ri pro recrutador. Se coloca numa postura aberta. Seja líder desse processo também. Seja líder, domine esse processo. A tua postura já vai começar a mandar mensagens pra tua cabeça. Tua própria postura vai começar a mandar mensagens pra tua cabeça. Se tu tem uma postura assim, tua cabeça vai entender que você tá numa situação de perigo. Você tá acuado, você precisa proteger todos os seus membros, principalmente os seus órgãos internos, e é por isso que você se fecha. Agora, quando tu tem uma postura assim, tua cabeça tá entendendo que você tá num ambiente que você pode estar confortável. E aí ela vai interferir no teu nervosismo ou não. Entende? Ela vai interferir na qualidade da tua resposta. Inclusive, eu ensino muito no meu curso isso. Postura se treina, ó. Tudo que eu tô falando isso aqui se treina, tá? Beleza. Gente, peraí que eu vou tossir. Me desculpa. Não dá. Desculpa, mas precisava. Vamos continuar. Outro ponto interessante. Não perguntar nada quando tiver oportunidade. Tem gente que não pergunta nada. Chega aquela pergunta clássica do final da entrevista. E aí, tem alguma pergunta pra fazer? Aí a pessoa não. Aí o recrutador. Não tem uma? Nada? Não tem nada, não. Pra mim é ótimo, só queria agradecer. Aí, tá com agradecimento. Só queria agradecer por estar aqui, né, nessa oportunidade ímpar que eu estou. Ai, gente, se vocês souberem tanto que recrutador ouve isso. Falo, você e 10, queria agradecer, né? Pergunta, lembra? Postura, pergunta. Você se preparou. Você vai pra um date, né, pro encontro, e não pergunta nada. E aí, o que sua família faz? E aí, você gosta de trabalhar aqui? E aí, como que é pra você trabalhar aqui? Como que é o dia a dia, né, dessa empresa? Como é o dia a dia do cargo? Você poderia me descrever o dia a dia do cargo? Se for uma entrevista já com o gestor, pô, é uma ótima pergunta. Quais são os desafios que a área tá passando? E como você acha que eu poderia estar ajudando? Olha que pergunta matadora. Já te coloca, tipo assim, já relembra pro recrutador, já faz com que ele pense em como você pode ajudar num problema que ele sabe que tem. Olha que pergunta excelente. Entende? Perguntem. Se tem a oportunidade de perguntar pro recrutador, pergunte. E se não tem, às vezes eu até pergunto também, tá? A deusa que é ousada, eu já perguntei. Não. Ah, então fechamos a entrevista. Ah, eu tenho uma pergunta. E perguntava. Ai, por que não? Por que eu não vou perguntar? Eu tenho uma pergunta. Porque eu tenho interesse. Se o meu interesse é genuíno, se eu estudei para aquela empresa, eu tenho certeza que vai sair uma pergunta. Eu tenho certeza. Então, vamos lá. Outro erro, não ter narrativas pré-prontas.
Vocês sabem o que é narrativas? Vou explicar pra vocês. Narrativas são basicamente histórias, né? Que você precisa ter quando você vai entrar dentro de uma entrevista. Histórias são versões de um acontecimento. Por exemplo, se te pergunto, me conte um momento onde você teve que ser bastante proativa. Vou voltar. Vou dar mais um para deixar aqui. Suponhamos que venha na entrevista aquelas clássicas perguntas de... diga 5 coisas que você acha que manda bem, né? Uma coisa que você se destaca. Se eu ligasse para os seus amigos e perguntasse 5 coisas que você se destaca, o que seria? Né? Tem N formas de perguntar a mesma coisa, né? E aí você menciona proatividade. Suponhamos. Você menciona lá em 5. Se você mencionar essas 5 coisas positivas que você tem, você precisa ter uma narrativa para cada uma delas. Precisa ter uma narrativa para cada uma delas. Porque deduz-se que provavelmente vão te perguntar algo sobre isso. Dessas 5. Né? Então, você precisa ter uma narrativa que confirme aquilo. Né? Narrativa é um gatilho mental. E ela ajuda a confirmar uma característica ou um viés. Então, você precisa ter narrativas prontas. Né? Aí a pessoa vem e pergunta, tá, me fala então quando você foi proativa, né, na sua carreira. E aí você vai ter uma história. Ah, aí tem várias técnicas, tem a técnica SMART, tem várias técnicas de contar narrativas, né? Eu gosto muito da técnica SMART, só que eu faço uma adaptação,zinha nela para as minhas alunas, mas eu gosto dela. Então tem várias técnicas, você começa contando a situação, né, o que você tinha que fazer, qual foi sua ação e qual foi o resultado e qual foi o resultado de tudo aquilo que você fez, né? Que comprove aquela característica. Então, se você não tem histórias pré-montadas, narrativas pré-montadas, o que vai acontecer? Durante a entrevista, você vai acabar contando coisas que vierem na sua cabeça. E uma coisa que a gente não pode confiar é na nossa cabeça quando a gente está na entrevista. A gente não pode confiar nela. A gente não pode só ir, não, porque minha memória nunca falhou. Não é hoje que vai falhar. Minha memória é ótima. Ela vai fazer com que você gere ruídos, porque você está em uma situação onde você está sendo avaliado. Em situações onde a gente está sendo avaliado, a gente fica nervoso, é natural. E a sabe o que tua mente vai costumar fazer? Né, quando você está nervoso, não se preparou, não tem as narrativas prontinhas ali? Ela vai pensar exatamente naquilo que você não deveria falar. Você fez um pensamento ali, você fala, isso aqui não é bom falar. Isso aqui eu não tô bem resolvida ainda, isso aqui não é legal. Pois você pode anotar aí. Se você não se preparar, você não escrever uma boa narrativa, vai ser isso que você vai falar. Vai ser isso que você vai falar. Porque a nossa cabeça, quando a gente está sendo avaliada, não é confiável. E é por isso que preparação de entrevista é uma coisa séria. É uma coisa séria. Não é uma paradinha que você vai... eu vou me preparar um pouquinho, estudar um pouquinho. Não. Se você quer um emprego, você precisa levar a preparação de entrevista a sério. A sério. É tipo assim, é quase que 80% de tudo é isso, né? Se você tiver bem cotada, né, com as suas competências alinhadas com a vaga, não tiver um candidato melhor, né, um candidato mais bem avaliado, e você tiver se preparado bastante, cara, a chance de dar certo é muito grande. Muito grande. E qual que é a diferença? Muitas vezes você tem um candidato com bastante competência e você também é uma pessoa com bastante competência. O que faz um ganhar e outro não? Preparação. Preparação. São dois pontos, na verdade. Preparação e perfil. Né? Preparação e perfil. Porque perfil é algo que não muda, você não muda se preparando, né? Você tem o seu perfil ali, às vezes um perfil mais analítico, um perfil mais operacional, mais dominante, e aí vai depender um pouco do que a empresa está buscando, né? Mas são essas duas. Se você tem um candidato que é tão preparado quanto você e tem um perfil parecido com você, o que vai mudar no jogo aí é a preparação para a entrevista. Então, quanto melhor preparado você tiver, na sua máxima potência, maiores as chances de você estar bem dentro de uma entrevista, tá bom? Então, tenha narrativas pré-prontas. Outro erro também, bastante comum. Achar
Um erro bastante comum é achar que só vai ser avaliado durante a entrevista. Pobre Alice. Você está sendo avaliado desde que você mandou o currículo. O jeito do seu currículo já está passando uma informação. Tudo que passa uma informação é a avaliação. Mas Suzane não está no momento do recrutador avaliar, mas ele é gente. Ele é pessoa, é ser humano, ele está criando viés, ele está criando especulações, porque você faz isso. Você, ao me ver nessa live, você está criando uma imagem sobre mim. Você tá, é natural. A gente é social. Isso é importante, isso é muito importante para nós, para nossa evolução. Saber quem é aquele integrante da tribo em que pode confiar, identificar qual é o líder do integrante da tribo, identificar quem é aquela pessoa que pode ficar melhor para ser vigilante, né? Isso faz parte da nossa evolução. Parem de demonizar julgamento, sabe? Parem de demonizar. Agradeçam, que foi por isso que fez com que a gente está aqui hoje com o smartphone. Foi julgar, né? Então, e eu não estou falando de juízo de valor, né? Eu estou falando de julgamento, sim ou não, preto ou branco, esse tipo de coisa, tá? Então, você está sendo avaliado desde o momento que você mandou o currículo. Você já está sendo avaliado. Por quê? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você pega um currículo bem feito, você vê que o currículo tá ali alinhado, o cara se preocupou, sabe? Ele pensou nas cores, ele pensou se ele ia estar legível ou não legível. Né? A pessoa, Deus, se preocupou com tudo ali, né? Seguiu um padrão. Pô, isso vai me falar sobre essa pessoa. Vai ou não vai? Aí se você pega um currículo lá todo acabado, no início tá de uma letra, termina de outra, um tamanho de um tamanho de outra, um já está justificado, né, na folha, outro não está, outro está centralizado. O que isso fala sobre a pessoa? Isso fala muita coisa. Isso fala a forma como essa pessoa trabalha. Afinal, fazer currículo é um tipo de trabalho, não é? Não dá trabalho? Não é uma execução de uma atividade? Fazer um currículo? Então, o currículo, a estrutura do currículo já vai me falar alguma coisa sobre aquela pessoa. Certo? Por exemplo, se você manda uma inscrição no último dia, isso também já está me falando alguma coisa sobre você. Você procrastina? Talvez procrastine, né? Talvez seja ocupado demais. Enfim, não dá pra saber o que a pessoa vai pensar exatamente, né? Mas saiba, tudo comunica, tudo. Assim como eu falei pra vocês lá do dress code, que foi a primeira coisa que eu falei, né? Como você se veste, né? Como você se porta ali dentro da entrevista, tudo vai fazer parte da sua avaliação. O ser humano, ele não vai conseguir distinguir na hora da entrevista que ele não pegou o teu currículo todo mal amanhado. Sabe o que vai acontecer? Se ele pega o teu currículo todo mal amanhado e chega na entrevista, sabe o que é mais fácil pro ser humano? É confirmar o que ele já pensa, do que buscar uma segunda hipótese. Buscar uma segunda hipótese dá trabalho. Buscar uma segunda hipótese dá muito trabalho. Energeticamente mesmo falando. Então ele não vai olhar e falar, será que ela é bagunceira mesmo? Ah, não, deixa eu olhar. Olha, mas ela tá me dando esse exemplo. Não, eu acho que eu tava errada sobre ela ser bagunceira. Ah, foi só aquele currículo mesmo. Não. Se você fala alguma coisa que leva a crer, que leva a confirmar uma hipótese que um recrutador já criou de você num primeiro contato, ele vai buscar validar. Ele não vai buscar mudar. E esse é, digamos, eu não vou dizer, não sei se bem é o defeito, né? Eu tenho algumas opiniões a respeito de como é o processo seletivo hoje, tudo, mas a gente tem gaps, em resumo, a gente tem gaps, porque é ser humano avaliando ser humano, tá? Por mais treinado que seja. Então, não ache que você está sendo avaliado só durante a entrevista. No dia que você chegar na empresa, se você deu bom dia para as pessoas, se você não deu bom dia, o recrutador tá olhando, ele vai criar uma imagem sobre você. Então esteja atenta, tá? Outro erro aqui que acontece, fugir do currículo. Chega a ser engraçado. Fugir do currículo é um grande erro. Por que fugir do currículo é um grande erro? Não estou entendendo, Suzane. Por que fugir do currículo é um grande erro? Quando você desenha um currículo
para uma vaga, seja um currículo online ou seja um currículo físico, gente, né? Plataforma, quando você está preenchendo as informações, aquilo basicamente é a composição de um currículo, tá? Então, seja um currículo online ou não, quando você está desenhando ele, existe um motivo para você estar colocando aquelas informações ali. E o motivo é que aquelas informações fazem sentido com a vaga que você está buscando, né? É basicamente isso, é falando assim, olha, eu já fiz algumas coisas aqui que faz sentido estar aqui nessa vaga, tá? Aí tu chega na tua entrevista e fala tudo ao contrário, só experiência que não tinha no teu currículo. Nada com nada. Aí o recrutador que leu o teu currículo fala, ué, eu tava esperando uma coisa, veio outra, não entendi nada. Ruído. Lembra que eu falei pra vocês? Entrevista é basicamente a gente sair com um saldo positivo entre as coisas boas que a gente faz e os ruídos que a gente deixa. Quanto mais positivo esse saldo, melhor, né? Então siga a lógica do seu currículo, tá? Outro ponto que faz aqui, que é muito erro. Outro ponto, ser prolixo. Ixi, esse eu acho que eu arrisco que umas 70% das minhas alunas tinham esse problema. Ser prolixa quando ia responder. O recrutador pergunta A e ele fala, mas é porque na idade da pedra a gente tinha isso. Aí, quando dá pro final, o recrutador não lembra nem mal o que ele perguntou. Não lembra mais. Tá cansado. 5 minutos de resposta. Um texto. Vocês acham que o tempo do pessoal é o quê, gente? Pelo amor de Deus. Não seja prolixo em entrevistas. Responda aquilo que te perguntaram. Óbvio que você vai aplicar gatilhos, dependendo da resposta você vai trazer uma técnica STAR lá, como eu falei pra vocês, né, uma técnica de narrativa, mas não precisa ser longa a ponto de deixar o recrutador sem nem entender onde é que você tá querendo chegar, né? Seja objetivo, tá? É pouco tempo. Entrevista é pouco tempo. E quanto mais você falar, mais ruído você vai gerar, pode ter certeza. Então, fale menos. Menos é mais na entrevista, tá? Outro ponto, ser robô. Ser robô. O que é o ser robô? Por exemplo, você vai se apresentar, né? E aí você se apresenta que nem CPF. Já viu a apresentação de CPF? Quando alguém pergunta o seu CPF, você responde como? 013 123 459 220. Acho que eu passei dos números de CPF, mas enfim. Tá. Quer que fique mais claro como é que é uma apresentação CPF? Meu nome é Suzane, sou do Maranhão, nasci no dia 13 de novembro, às 22 horas, em Açailândia. Gosto de estar com não sei o quê. A pessoa não consegue, ela não consegue prender atenção naquilo. Lembra que são pessoas, não consegue, não faça isso. Tem um nome pra isso, mas eu esqueci, né? De novo, treino para entrevista. Se você construir uma boa narrativa, você vai conseguir se apresentar de forma interessante, sem parecer estar falando, recitando o seu CPF, né? A atenção do recrutador é muito importante. A gente precisa que o recrutador olhe pra gente e fale, caralho, interessante. Meu Deus, eu quero ser amiga dessa pessoa. Não, isso é exagero. Não precisa que o recrutador seja seu amigo. Mas que ele ache você interessante a ponto de te ouvir, a ponto de prestar atenção naquilo que você tem pra falar, tá? Então, treinem apresentações para que vocês não falem que nem um robô, tá? E o terceiro, por último, pra gente fechar, é não usar gatilhos mentais. Não usar gatilhos mentais. Gente, demorou um tempo para eu entender o que eu fazia. O que eu tinha aprendido de fato. Porque vocês lembram que eu passei por todo aquele processo, recebi horrores de não, né? Fui estudar sobre entrevistas, estudei. Eu vou contar um pouquinho rapidamente. Daí eu entrei numa área chamada negócios florestais, que é basicamente fazer negociação. Então eu, Suzane, fui uma pessoa que comprei madeira. Comprei madeira por muito tempo. E comprei madeira de gente de todo tipo, né? De todo tipo. E vendi muitas ideias. Porque quando você está fazendo uma negociação de compra, você está vendendo uma ideia. Você está vendendo, sabe o que é o seu preço, né? Que é quanto você quer pagar por aquela madeira, é um exemplo, né?
Então, conforme eu fui entendendo sobre venda e vendo, inclusive, que isso era uma habilidade que eu tenho, né? Eu fui entendendo por que eu comecei a me dar melhor em entrevista também. Porque eu basicamente aplicava o que eu aprendia para venda, eu aplicava em entrevista, né? E depois é que eu fui compreender. E aí é onde entram os gatilhos mentais, que foi uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Eu falei, caramba, eu fazia isso. Olha, eu uso isso na minha comunicação. Gatilhos mentais basicamente são ferramentas que elas conversam com o seu inconsciente. Ela não conversa com o seu consciente, né? Então, existem diversos tipos de gatilhos mentais. Exemplo, a escassez é um gatilho mental. A narrativa, contar uma história. Por que a gente ama história? Por que se eu falar bem aqui, vou contar uma história, a melhor história que eu já contei na minha vida, não perca. Se eu falar isso pra você, a chance de você ficar nessa live é muito maior. Porque eu apliquei um gatilho. Você fala assim, mas eu tô com fome. Não importa, não é consciente. Não é consciente, é inconsciente. E a gente pode utilizar isso, é claro que com honestidade, dentro da entrevista, por que não? Especificidade, por exemplo, é um gatilho. Quando você vai contar uma história que você traz um pouco mais de detalhes, né? A ano, data, quando, você consegue prender mais a atenção da pessoa, porque você usou um gatilho mental. Né? Escassez, como eu já mencionei, é um gatilho. Uma prova é um gatilho. Resultado, por que é importante ter resultado no currículo? É um gatilho mental poderoso. Assim como mencionar sobre ele na entrevista, também é super importante. Resultado é um negócio que você tem que pegar aqui no seu braço e levar, sabe? É o seu resultado. É um negócio que você fala assim, tá aqui, meu filho, é por isso que eu trabalho aqui, é por isso que eu vou gerar lucro aqui, é por isso que faz sentido eu estar aqui, é por isso que, inclusive, você está perdendo uma oportunidade se você não me contratar. Porque se você não me contratar, outra empresa vai. Bate no peito. Reafirma quem você é, o profissional que você é. Senão ninguém vai acreditar em você. Autoridade é outro gatilho. Né? Então, gatilhos mentais são muito importantes. Eu ensino isso no meu curso. Né? Pessoal, era isso. Foi uma live sensacional. Vou deixar salva para vocês. Né? Espero que ajude vocês na entrevista de vocês. Né? Vamos começar 2022 com tudo. Né? Na quinta-feira vai ter outra live. A gente tem 2 encontros, lembram, né? A gente tem um encontro aqui no Instagram toda segunda-feira e tem um encontro lá no YouTube toda quinta-feira às 12h12, os dois, tá? E na quinta-feira eu vou falar um pouco pra vocês sobre como que é a dinâmica de contratação e por que tá chegando o melhor período para conseguir emprego. Tá chegando o melhor período para conseguir emprego. Melhor, tá? E eu vou explicar pra vocês por quê. Um beijo, Carol. Obrigada por todos que ficarem até aqui. Tchau, tchau.